O tema de hoje é metabolismo lento. Nutri, meu metabolismo está travado. O que fazer para destravar o metabolismo e conseguir emagrecer? Vamos entender? Hoje nós queremos que você descubra o que é o metabolismo, como o metabolismo funciona e, especialmente depois dos 40 anos, o que fazer para destravar o metabolismo. Nós não acreditamos em dietas da moda, em contar calorias. Aqui você vai entender sobre os hormônios que controlam o seu corpo e as estratégias que funcionam para acelerar o metabolismo e emagrecer com saúde. Por isso, o Dr. Cristiano vai explicar para nós, primeiramente, o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto das reações químicas que acontecem no nosso organismo. E essas reações são necessárias para a manutenção da vida. É isso que nos mantém vivos. Por que o nosso corpo ele é quente? E por que quando uma pessoa falece, o corpo esfria? Porque as reações químicas do corpo param de acontecer. Então, se o nosso corpo não tivesse esse conjunto de reações, que a gente chama de metabolismo, o nosso corpo simplesmente pararia de funcionar. E esse metabolismo tem várias reações químicas envolvidas nele, como transformar os alimentos em energia, fundamental, né, para a manutenção da vida, regular a temperatura do corpo. Vocês sabem que a nossa temperatura fica em torno de 36 graus e meio. Por que ela é regulada? Por que ela não cai para 30? Por que ela não sobe para 42 normalmente? Tirando a questão da febre. Porque tem uma regulação, tem um termostato no nosso corpo inteligente que ajusta a temperatura para que ela não varie nem para cima nem para baixo. Esse metabolismo também ele visa construir colágeno, reparar células, repor as células mortas, né, que o nosso corpo todo dia perde uma quantidade enorme de células, elas precisam ser repostas para que esse corpo se mantenha, e também a ativação hormonal. Está tudo envolvido no metabolismo, ou seja, toda e qualquer reação química que mantém o corpo em funcionamento, seja para gerar energia, seja para construir músculo, seja para queimar ou guardar calorias na forma de gordura. Então, um exemplo prático, quando você come, o seu corpo decide se ele vai guardar aquele alimento na forma de gordura, vai converter aquilo em gordura e guardar, ou se ele vai transformar aquilo em energia. Não tem aquela pessoa magra de ruim que come e não engorda, não tem aquele que só de cheirar comida engorda. Por que isso acontece? Porque cada um tem um metabolismo, e é o metabolismo que vai decidir isso. Então não é porque você comeu um determinado alimento que obrigatoriamente você vai armazená-lo, e depende de como está o seu metabolismo, esse ajuste geral. Então isso é o metabolismo funcionando. Você vai me perguntar assim, doutor Cristiano, o que são sintomas de metabolismo lento? O primeiro e maior sintoma de todos, ganho de peso. Então, se você está ganhando peso ou já ganhou, principalmente na região abdominal ainda mais, né, isso vale para o corpo inteiro, mas na região abdominal isso é mais proeminente. Você tem algum grau de lentificação do metabolismo. Cansaço também, fadiga ao longo do dia, e principalmente aquela fadiga matinal, queda de cabelo, unhas fracas, cabelo quebradiço também, intestino preso ou desregulado, aquele intestino que prende, solta, insônia ou um sono que quando você acorda de manhã você sente que não dormiu nada, é muito comum, tem gente que fala assim, eu dormi a noite inteira, mas eu acordo cansado, é um sono não reparador. Sinal de metabolismo lento. Ansiedade e compulsão alimentar tão frequente entre os nossos alunos e alunas, né? A frequência de ansiedade e compulsão alimentar é quase 100%. Todo mundo tem uma compulsão, principalmente à noite. Então, o pessoal fala muito de compulsão noturna. Isso tem a ver com metabolismo lento. E o que gera esse metabolismo lento? Uma desregulação hormonal. O nosso tema é hormônio, mas não é por acaso que o nosso tema são os hormônios. É porque nós sabemos, dentro de todos os estudos, tudo começa e termina nos hormônios. Quando você analisa o metabolismo, a taxa metabólica basal, que é o mais importante do que a taxa metabólica de exercício, não estou falando contra o exercício, pelo contrário. Eu só estou falando que a taxa metabólica basal, que é o metabolismo que o seu corpo usa, simplesmente para manter ele vivo, para manter o coração batendo, os pulmões respirando, movimentando, o intestino movimentando, o cérebro ativo, esse metabolismo, que é só para manter a vida mesmo. Ele é o mais importante e tem a ver com os hormônios, né? Sempre. Então eu falo, os hormônios são os controladores, são os mestres de todo o organismo. São eles que determinam
se você vai guardar um alimento sob a forma de gordura estocada no seu corpo, ou se aquele alimento vai ser utilizado para outro fim que não seja estoque de gordura. Eu sempre friso esse exemplo porque é um exemplo prático do dia a dia. Por isso que a gente vê pessoas que comem, às vezes até muito, você vê uma pessoa comer loucamente e é magro, né? E outro que come pouquinho e engorda. Qual que é a diferença de um para o outro? Não é a alimentação, porque o magro come às vezes até mais. Mas por que ele come mais e não engorda? Então é isso que tem a ver com o metabolismo. E uma pergunta que é muito comum, né, as pessoas fazerem: a idade interfere com o metabolismo? Interfere muito. Por isso que nós falamos muito para um público de 30, 35 anos mais. Então, pessoas que têm no mínimo 30, 35 anos para mais. Até a gente fala mais com o público da menopausa, ali que está nos 40, 50, 60, 70, 80 anos. Mas vale para qualquer pessoa, inclusive para os mais jovens, porque se funciona para os mais velhos, muito mais vai funcionar para os mais jovens. Mas realmente, aqui o nosso tema são as mulheres de 35 ou mais anos, que tem mais benefício do que a gente fala aqui. Por quê? Porque a gente fala exatamente para essas pessoas que já têm uma redução de metabolismo decorrente simplesmente da idade. Então, vamos dizer que ao longo da sua vida, o seu corpo tenha vindo equilibrado o tempo todo. Não tenha corrido desequilíbrio nenhum, você não tenha ganhado peso em nenhum momento da vida, principalmente abaixo dos 35, 40 anos de idade, né? Não ganhou peso, tá tudo 100%. Beleza, ótimo, parabéns. Você é uma pessoa que é uma guerreira nesse mundo que leva para a obesidade, que leva para o sobrepeso. Ao chegar aos 35, 40 anos e dali para frente cada vez mais rápido, há uma queda de metabolismo significativa simplesmente pelo avançar dos anos. Porque o nosso corpo não é o mesmo aos 40 anos do que ele era aos 18. Ele não é o mesmo aos 60 anos do que ele era aos 30. E assim por diante. Então, à medida que o tempo vai passando, alguns hormônios nossos vão automaticamente, naturalmente, mudando a forma como eles são produzidos e secretados do nosso corpo. Então, alguns hormônios diminuem e outros aumentam. Para nossa infelicidade, os hormônios que constroem massa magra, que são os hormônios anabólicos, tendem a diminuir. Por isso que a pessoa, quando ela envelhece, ela tende a ir perdendo massa no corpo. É como uma fruta que vai murchando. Então, a produção de colágeno diminui, a produção de massa magra diminui. Por quê? Por causa da redução desses hormônios anabólicos. E os hormônios catabólicos, que nós precisamos deles também, lembre sempre que todos os hormônios são importantes. O problema é o desequilíbrio. Então, os hormônios catabólicos, que são aqueles que destroem tecidos do nosso corpo, que a gente precisa deles, porque o nosso corpo é uma renovação constante. Nosso corpo está sempre em reforma. Então, nós precisamos de hormônios que vão lá e destroem para poder reconstruir. O problema é que, com o avançar da idade, esses hormônios aumentam, quer dizer, os hormônios da destruição, vamos dizer assim, vamos chamar assim entre aspas, aumentam, os hormônios da reconstrução diminuem. Então, nosso corpo começa a perder matéria, e principalmente matéria boa, que é a massa magra, que é a massa proteica. E isso faz com que o metabolismo reduza naturalmente. Só pela redução de massa magra, isso já acontece. Então, a própria redução, nós já chegamos num primeiro motivo para a redução de metabolismo com a idade. É que com a idade há uma redução de massa magra. E eu não estou falando só de músculo, não. Eu estou falando de tecido conjuntivo, tecido de sustentação, colágeno, osso. Osso é feito de colágeno, massa magra. Então, essa redução de massa magra promove um menor gasto energético. Por quê? As fornalhas que queimam os nutrientes no nosso corpo para gerar energia, principalmente os carboidratos e as gorduras, as nossas fornalhas, elas estão principalmente localizadas na nossa massa muscular, no músculo liso, no músculo esquelético, que é o músculo que a gente usa para se movimentar, né? E isso acontece mesmo quando o músculo está em repouso, tá? Então, não estou falando só para quem pratica exercício, não. Quem está parado, bota duas pessoas paradas, uma tem mais massa magra, outra tem menos. A que tem mais massa magra, só de ficar parada no metabolismo basal, que é aquele que é só para sustentar a vida, ela já queima mais gordura, por exemplo. Uma pessoa com baixa de massa magra tem um metabolismo mais lento, porque ela tem menos fornalhas queimadoras de gordura, que são as mitocôndrias. Outra questão, alterações no fígado, que vão acontecendo naturalmente com a idade. Os nossos órgãos vão ficando menos eficientes. E como boa parte do metabolismo do corpo funciona no fígado, né? Uma parte significativa funciona na musculatura, inclusive no músculo cardíaco. A outra parte funciona no fígado. Então aí a gente tem praticamente quase todo o nosso metabolismo resumido na musculatura e no fígado, vamos dizer assim, a parte maior. Claro que todas as nossas células têm atividade metabólica, todas, a da pele tem. Mas eu estou falando daquele metabolismo que interfere no metabolismo geral. Alterações no fígado com a idade que
fazem com que esse fígado promova uma menor eficiência na oxidação de gorduras, porque o fígado é importante para trabalhar as gorduras para que elas sejam queimadas. Então, se o fígado não trabalha tão bem, por exemplo, o fígado gorduroso, que muita gente tem por aí, esteatose hepática, esse fígado ele fica mais lento. Então, ele não permite que a gordura seja queimada também. Além dele acumular gordura, ele trava o metabolismo da gordura, a queima de gordura. E além do que, eu vou aproveitar essa deixa para explicar que o metabolismo também é um ativador dos hormônios tiroidianos. E o hormônio tiroidiano é um hormônio central na ativação do metabolismo. É o principal hormônio ativador do metabolismo. Mas nós precisamos lembrar que ele não funciona sozinho. Ele depende dos outros hormônios para funcionar. Por isso que a gente não foca só nele. Ele é importante, a gente foca nele sim, mas a gente precisa pensar nos outros hormônios que estão ao redor. Na insulina, no cortisol, na leptina, na grelina, na amilina, no glucagon, na aldosterona, na renina, na angiotensina. Olha, que maquinário lindo que nós temos. Então nós precisamos otimizar esse maquinário molecular, esse maquinário hormonal, para que haja uma ativação das reações bioquímicas e metabólicas. E aqui nós falamos do hormônio tiroidiano, por quê? Porque o fígado é um ativador do hormônio tiroidiano. Então, para o hormônio tiroidiano agir e realmente promover o efeito final principal dele, que é a ativação metabólica, que é termogênese, não basta ele ser produzido na tireoide, que é a glândulazinha que nós temos aqui no pescoço, na região que ficaria aquela gravata, né? Quando um homem coloca gravata borboleta, aquela região ali onde está a tireoide. Não basta produzir hormônio, simplesmente. Tem muita gente com exames normais de tireoide, mas que está com hipotireoidismo funcional, porque produz hormônio, ou então está até repondo hormônio, está tomando comprimido. Você olha os níveis hormonais, está tudo ok. Mas esse hormônio não está sendo nem transportado efetivamente, ele precisa ser transportado, ele precisa ser produzido, transportado, ativado e, por fim, agir no alvo dele, que é o receptor. Então, porque ele funciona num mecanismo de chave-fechadura. Então, se esse hormônio está sendo produzido corretamente, mas não está sendo nem transportado, nem ativado, não adiantou nada. Você faz um exame de sangue, está tudo ok, mas ele não faz efeito. Você tem uma série de hormônios na sua corrente sanguínea que estão ali mortos, vamos dizer assim, por bem dizer, porque é como se você tivesse um monte de chave, mas a chave não está conectada na fechadura. Adianta a chave dentro do seu bolso, se ela não estiver lá ligada na fechadura para abrir uma porta? Não adianta, a chave tem que chegar até a fechadura, tem que entrar na fechadura e tem que girar o mecanismo. É assim que funcionam os nossos hormônios. Então, tem muita gente aí com uma redução de metabolismo porque produz hormônio tiroidiano na quantidade correta, mas não promove a ativação desse hormônio, que é o hormônio T4, ele é ativado em T3. Então, esse hormônio não faz efeito. A chave não entra na fechadura, não gira o mecanismo. Portanto, não adianta nada. Isso é uma questão. É muito interessante isso que você está falando, né? Para a gente entender. Os sintomas, muita gente se identificou com sintomas. Porque a pessoa às vezes pensa assim: será que eu tenho metabolismo lento? E quando ela percebe, né, que acorda cansada, a pessoa dorme a noite inteira, mas a hora que o despertador toca, ela fala: meu Deus do céu, não acredito, parece que eu não dormi nada, eu estou muito cansada. Então, a pessoa que acorda cansada, mesmo tendo dormido a noite inteira, a pessoa que dorme mal, acorda várias vezes, no meio do dia, dá aquele sono no meio do dia também, que ela não sai, aquela baixa de energia, tudo isso é hormonal, tudo isso mostra que o metabolismo está lento, porque os sintomas que o nosso corpo dá, não é por acaso, é inflamação, né, doutor Cristiano? E outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que eu queria ressaltar, às vezes a gente pensa assim, nossa, é questão só de força de vontade, ou questão de disciplina, é porque eu não tenho foco. Foco, disciplina e força de vontade não é a questão, porque não é psicológico, é hormonal. O que você sente é real. Então, com a idade, o metabolismo desacelera. A gente fala 35 anos, né? Porque a partir dos 35, 40, 50, 60, 70, 80 anos, a partir que a idade vai aumentando, os sintomas do metabolismo lento também vai aumentando. O ganho de peso é mais fácil, acontece como um passe de mágica para a pessoa acima de 40 anos, mas não é condenação. Então, é real, o que você sente é devido à idade, sim, mas a gente precisa entender que não é condenação. Então, é exatamente, é tudo isso que você está falando, né, Nutri? É muito importante isso. Então, outra questão também, né? Então, já comecei a entrar nos hormônios em queda. Os hormônios tiroidianos, que regulam a velocidade do metabolismo. Já expliquei que com um fígado que não está legal, geralmente quem está acima do peso praticamente
quase 100% tem gordura no fígado, não tem ativação do hormônio tiroidiano, às vezes a própria produção também está comprometida, a alteração nos níveis de estrogênio que acontece na menopausa, né? Que o estrogênio é um protetor de massa magra, de sensibilidade insulínica, ele ajuda a reduzir o risco de obesidade, principalmente central, na região do abdômen. Progesterona, que é o primeiro hormônio que cai até antes do que o estrogênio, que influencia o sono é importantíssimo para o emagrecimento também. Quando está descontrolado, ele vai promover a redução da progesterona aguda, promove retenção de líquido, ansiedade. Sabe aquele sintoma que você tem na TPM, ou tinha, né, para as mulheres que já estão na menopausa, que tinha na TPM? É por queda de progesterona. Então a pessoa fica irritadiça, fica ansiosa, tem uma tendência maior a quadros depressivos, retenção de líquido, porque a progesterona caiu demais. Então, isso tudo com a idade vai caindo, né? Então, primeiro a queda da progesterona, depois a queda de estrogênio, né? A queda de um hormônio chamado DHEA, que é a dehidroepiandrosterona, tem um nome grandão, mas é um hormônio muito fundamental para o corpo, inclusive para o cérebro, para o raciocínio. Não é raro as mulheres entrarem na menopausa e queixar de problemas de memória, principalmente memória de associação de nome. Mas por quê? Falta do DHEA, desse hormônio que é produzido nos ovários e nas adrenais. E o GH, né? A gente até chama esses hormônios, o DE e o GH, não é que eles agem sozinhos, né, pessoal? Quando a gente põe nomes, a gente quer só colocar numa caixinha, mas no nosso corpo não tem nada na caixinha, está tudo interconectado. Mas esse DHEA e o GH, que é o hormônio do crescimento, são hormônios que a gente chamaria de hormônios da juventude. Então, os hormônios que, quando em níveis mais altos, deixam a pele mais viçosa, deixam a massa magra melhor, o cérebro e a juventude, não só no aspecto estético, mas também no aspecto funcional mesmo, né? De raciocínio, de capacidade mental, de saúde geral, vamos dizer assim. Tudo reduz após os 35, 40 anos de idade. Na verdade, nossas quedas hormonais, elas começam a acontecer aos 25 anos de idade. Essa que é a verdade. Só que entre os 25 e 35 ali, a gente não sente tanto a diferença. É dali para frente que as coisas vão ficar mais complicadas. Outro hormônio que é importante, que a mulher tem também, não é só o homem que tem não, tanto as mulheres e homens têm, as mulheres só têm em nível menor, a testosterona, importantíssimo. Na manutenção também da massa magra, que tem a ver com o metabolismo, regula a disposição mental, energia para o dia a dia e o próprio metabolismo basal. Olha o conjunto, só aqui, poucos hormônios, e tem muitos outros aqui que eu estou citando, que interferem diretamente no seu metabolismo, que, ao passar dos anos, eles vão piorando a função deles, piorando a produção, e isso vai interferindo no seu metabolismo. A boa notícia é que tudo isso tem solução, e é isso que a gente vem ensinar para vocês aqui, mas primeiro a gente precisa apresentar o problema, né? A gente precisa explicar para vocês o porquê o problema existe e de onde que ele vem. Porque se a gente não compreende o problema, não é possível apresentar a solução. É igual na medicina, na nutrição, né? Se não tem um diagnóstico, como é que você vai apresentar um tratamento? Se você não tem um diagnóstico do que está acontecendo com a pessoa. Aí eu estou com febre. Mas por que você está com febre? Eu não consigo simplesmente tratar a febre efetivamente se eu não souber o que está causando a febre. O que é? Uma infecção de urina? É uma pneumonia? É uma infecção na pele? Tem 1000 coisas que podem ser. Doenças autoimunes, podem gerar quadros febris. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para poder propor soluções, né? Por exemplo, tem um estudo de um autor chamado Pontzer, que foi publicado na Science em 2021. E ele mostra um declínio na taxa metabólica basal, lembrando que a taxa metabólica basal é responsável por 70% a 80% do nosso metabolismo, então é essa que interfere com o nosso emagrecimento, o nosso ganho de peso. A taxa metabólica de exercício ela vai interferir muito mais pela ação hormonal que ela promove no nosso corpo do que pelo próprio metabolismo em si. Então, se você tem uma taxa metabólica basal saudável, você mantém uma composição corporal boa. Se a sua taxa metabólica basal está baixa, a chance que você tem de engordar é enorme e a dificuldade para emagrecer. E nesse estudo, o Pontzer, né, esse autor, ele fala que há um declínio nessa taxa metabólica de até 5% por década após os 40 anos. Então, a pessoa de 50 anos tem 5% de queda, uma de 60 tem 10%, uma de 70 tem 15%, uma de 80 tem 20% de queda de taxa de metabolismo basal, só pela idade. Então, olha como é importante a gente entender isso. Agora, quer dizer que se eu tiver 80 anos eu não tenho como emagrecer? Não, isso não é verdade, porque tudo isso tem como reverter quando a gente sabe o que está acontecendo.
E não é contando calorias, já vou adiantando para você. Sempre falo isso. Eu sei que às vezes eu até me repito com a contagem dessas calorias, mas é porque é o que vocês vão ouvir na televisão, é o que vocês vão ver em praticamente todos os lugares. E isso está errado. Isso muitas vezes bloqueia o seu resultado. Esse conceito equivocado, né? Então, quais são os órgãos-chave do metabolismo? Vou repetir aqui, ó. E teve um aqui que eu não falei. É o fígado, porque é a central que prepara a gordura para ser queimada. Então, se o fígado não estiver não funcionando bem, ele não vai. A gordura para ser queimada, ela precisa ser preparada. Ela tem que sair das células de gordura, que isso também são hormônios que determinam, cair na corrente sanguínea, passa pelo fígado, o fígado prepara essa gordura, ela vai lá para a mitocôndria, que fica principalmente nas células musculares, e é queimada. Só então, se o fígado estiver bem, essa queima de gordura funciona bem. Se o fígado não estiver bem, a queima de gordura fica danificada. E aí a dificuldade da pessoa emagrecer efetivamente. Outro órgão-chave, além do fígado, os músculos. Então, é neles onde estão as usinas queimadoras de gordura para geração de energia. Inclusive em repouso. Não é só quando você está movimentado, mas o músculo se eu estiver parado. Não, é em repouso. Você tem uma massa magra maior, essas células, só para sobreviverem, elas precisam queimar a gordura para gerar energia no metabolismo basal. Outro órgão importante que eu não mencionei aqui, porque ele é um tema à parte, aliás, todos eles são, na verdade, né? Mas esse órgão, então, nos últimos 10 a 15 anos aí, a gente descobriu como ele é muito mais importante do que a gente imaginava, que são os intestinos, ou o intestino, tanto faz. Ele tem absorção de nutrientes como função primária, já conhecida há muito tempo, sim, mas ele também é um órgão produtor de hormônios. Inclusive a microbiota, que é o conjunto de micro-organismos que habitam os intestinos, determinam isso. Então, se você tem uma microbiota saudável, quer dizer, um conjunto de micro-organismos do bem, predominam os micro-organismos do bem, você vai ter uma influência benéfica na produção de hormônios e na anti-inflamação. Se você tem um equilíbrio de microbiota ruim e predominam micro-organismos do mal, ruins, né, dentro do intestino, você vai ter uma ação inflamatória desses micro-organismos e um desequilíbrio hormonal decorrente disso. Então, o intestino interfere diretamente na nossa compulsão alimentar, na produção de hormônios queimadores de gordura, na aceleração do metabolismo, que é o nosso tema aqui, e na anti-inflamação, que é fundamental para acelerar o metabolismo. Uma das questões que mais bloqueiam o seu metabolismo é a inflamação, que tem a ver com tudo isso que eu expliquei anteriormente, com alteração do hormônio tireoidiano, com alteração do fígado, com alteração do intestino. E o quarto órgão aí, né? Então falei fígado, músculos, intestinos, né? O último órgão aí é a própria tireoide, né? Que também ela é afetada negativamente mesmo na produção hormonal e na sua ativação. Lembrar que o hormônio tireoidiano não basta ser produzido, ele precisa ser transportado, ativado e, por fim, conectado ao seu receptor-alvo, onde ele vai fazer o efeito na célula-alvo. Então, ele precisa de todas essas etapas para cumprir a missão dele. É igual um caminhão que faz uma entrega de um produto. Não adianta esse caminhão ligar o motor e ficar parado na garagem, né? Com a carga cheia, com a carroceria cheia de produto. Ele vai queimar toda a gasolina que está no tanque, com esse motor ligado, e não vai fazer a missão dele. Ele precisa ligar o motor, ele precisa sair, pegar a estrada, percorrer o caminho, chegar até o destino e fazer a entrega da carga. Aí sim ele cumpriu a missão dele. Um hormônio tireoidiano que simplesmente é produzido, mas não é ativado, ele é como um caminhão que ia fazer uma entrega, que ligou o motor, no entanto ficou parado na garagem lá, sem fazer cumprir a missão dele, que é entregar o produto que ele ia entregar. Então, a tireoide é o maestro do metabolismo, mas para isso você precisa estar com um fígado saudável, um intestino saudável, que também é outro local de ativação do hormônio tireoidiano, são os intestinos. Então, imagina o seu corpo como uma empresa, né? O fígado é como se fosse o gerente financeiro, os músculos são os funcionários que queimam gordura para gerar energia, e a tireoide é o diretor que dá o ritmo de produção, o ritmo dessa queima de gordura de geração de energia. Então, se um deles falha, basta um falhar, a empresa toda desacelera. Então, vamos imaginar que a tireoide está saudável e os músculos estão ok, mas o fígado não está bacana. Então, ele é o gerente financeiro, ele não vai dar saúde financeira para a empresa, ela não vai. Ah, não, mas o fígado está ok, só que os músculos não estão tão ok assim por questões hormonais. Também não vai produzir. Ah, não, o fígado está ok, os músculos estão ok, mas a tireoide, que é o diretor que dá o ritmo, não está lá. Então, como é que ele vai definir a velocidade de produção de energia?
Então a pessoa fica cansada, desanimada e ganhando peso. Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre metabolismo. Agora eu vou passar a bola para a Nutri, para ela dar aqui questões mais práticas, que a Nutri fica com a prática, eu fico com a teoria, mas a teoria sem prática não tem sentido. Então, aqui a parte mais importante é a prática. Doutor Cristiano, lembrando, né, que todas as nossas aulas são conhecimentos que agregam à sua vida, mas não substituem consulta médica e tratamento médico. Você deve procurar o seu médico de forma individual, tomar as suas medicações e somar com o conhecimento que você aprende aqui com a gente. Nós acreditamos que a nossa saúde, nós temos mando de campo sobre ela, nós temos que ter ação sobre ela. Você não tem simplesmente que ir ao médico, fazer seus exames, tomar medicação. Isso é uma obrigação sua. Mas você precisa entender que existem ações, principalmente na sua alimentação e no seu estilo de vida, que você pode sim interferir positivamente nos seus resultados de exame, no seu tratamento médico. Então, você tem ação sobre o seu tratamento. Nada substitui tratamento médico, mas vai com certeza ser um grande aliado em seus diversos tratamentos, tá certo? A gente fala aqui sobre emagrecimento hormonal natural, sobre a alimentação que ajusta naturalmente os seus hormônios para que você emagreça. Doutor Cristiano falou para nós, né, sobre metabolismo lento. E agora você deve estar me perguntando, Nutri, o que eu faço para acelerar meu metabolismo? Lembrando que não existe uma fórmula mágica, é um conjunto de ações que vão levar a destravar esse metabolismo. Não é condenação ter metabolismo lento. Agora que você entendeu o que acontece dentro do seu corpo, nós vamos falar o que você pode fazer hoje para já destravar o seu metabolismo. Ações nutricionais e estratégias para acelerar o seu metabolismo. Primeiro, número 1, anota aí. Vamos começar a colocar o despertar do metabolismo. O café da manhã é a refeição mais importante para quem quer destravar o metabolismo. O que você consome no café da manhã determina se você vai ganhar peso ou perder peso durante todo o dia, se você vai ter fome ou saciedade. Você acordou, a primeira ação do dia é a hidratação, não tem jeito. O seu corpo, ele acorda desidratado, você ficou muitas horas ali dormindo. Então, a água em jejum é fundamental, pelo menos de 300 a 500 ml de água. Quem tem enjoo a tomar água de manhã é porque está intoxicado. A pessoa precisa desinflamar o corpo, então precisa acostumar a tomar água. Eu falo, né, doutor Cristiano, que no mundo dos adultos a gente precisa fazer o que precisa ser feito. A gente não faz só o que a gente ama, só o que a gente gosta. A gente faz o que faz bem para o nosso corpo, para a nossa saúde. No café da manhã, coloque proteínas no seu café da manhã. Não comece o dia com alimentos de alto índice glicêmico, alimentos que trazem muita glicose para o seu corpo, desregulam o seu corpo na primeira refeição. Então, a primeira refeição sempre com proteínas. Ovos, queijos, iogurtes são ótimas opções para o café da manhã. Leite integral, vitamina com frutas. Sempre que você for consumir, por exemplo, um pão ou algum alimento que tenha carboidrato, associe com uma proteína, mas de manhã não pode faltar proteína. Isso vai ajudar a ativar a sua insulina de forma controlada e sinalizar o seu corpo que é hora de queimar e não de estocar. Segunda dica prática que eu quero que você já coloque na sua vida hoje é o uso do vinagre de maçã como modulador hormonal. 1 colher de vinagre de maçã diluído em 100 ml de água antes do almoço e antes do jantar. Quem é minha aluna já sabe que isso é uma das estratégias que nós ensinamos. O vinagre de maçã, ele vai sensibilizar a sua insulina, reduzir o pico de glicose e melhorar muito o índice glicêmico da tua refeição. Então, sempre 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, 1 colher de vinagre de maçã orgânico diluído em 100 ml de água. É fundamental. E é uma estratégia simples, mas que muda o jogo no emagrecimento. Porque você vai ajudar a reduzir o índice glicêmico da refeição que vem depois, tanto o almoço como o jantar. Lembrando que quem consome vinagre de maçã tem que ou escovar os dentes ou bochechar a água, né? Porque o vinagre de maçã, ele pode corroer o esmalte do dente, tá? Tem só esse problema aí. A terceira dica prática é sobre alimentos que têm zinco e magnésio. O metabolismo, ele precisa de zinco e magnésio, 2 minerais muito importantes que normalmente a gente não consome muito, a gente esquece no dia a dia. Então, onde encontrar zinco e magnésio e consumir todos os dias?
A beterraba é um alimento riquíssimo em magnésio. A semente de abóbora também, o feijão preto e as castanhas. Então, resumindo, se você consumir feijão, principalmente o feijão preto, 2 vezes por semana, tem estados que consomem mais feijão preto, né? Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente está aqui, o pessoal consome muito feijão preto. E também, qual outro estado, doutor Cristiano, mesmo? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, consome muito feijão preto. Agora, lá em Minas Gerais, no nosso estado, né, em Minas Gerais, é o feijão marronzinho, né, o carioquinha, que ele é muito gostoso também. Mas existem vários tipos de feijões, todos eles são maravilhosos, mas o que tem maior concentração de zinco e magnésio é o feijão preto. Então, às vezes, eu faço muito caldinho de feijão preto quando tá frio. É uma excelente opção no jantar, um caldinho de feijão com couve, ou feijão mesmo, ou um feijão tropeiro, ou uma feijoada. Ah, Nutri, mas emagrecer comendo feijoada? Sim, feijoada é um super alimento. Feijão tropeiro é um super alimento. O caldo de feijão é uma delícia. Então, isso não é a versão light, não. É o alimento mesmo, do jeito que ele é mesmo. A feijoada ela tem um índice glicêmico surpreendentemente baixo pela quantidade. Por isso que a gente fala que o negócio de contagem de caloria engana, né? Tem alimentos zero caloria que engordam absurdamente e tem alimentos que têm muita caloria e, no entanto, por uma questão de balanço de, por exemplo, entre índice glicêmico e balanço hormonal, ajuda a emagrecer e dão saciedade, que é a melhor coisa. Eu aconselharia você comer feijão todo dia, né? O feijão, ele tem a faseolamina, isso todas as cores de feijão tem faseolamina, que também ajuda muito no emagrecimento. Tem pessoas que tomam até cápsula de faseolamina, né, e não consomem feijão. O feijão tem muita fibra. A questão das leguminosas, não é só do feijão, é um antinutriente, né? Que pode causar gases, distensão abdominal, mas isso você acaba com esse problema deixando o feijão em remolho. Deixe em água por mais ou menos de 4, até se você tiver muito problema, pode deixar até 24 horas, e depois lava esse feijão e cozinha normalmente. Mas não tira o feijão da sua vida. Ele é um alimento riquíssimo em magnésio também, que é fundamental para destravar o metabolismo. É triptofano, isso mesmo que dá alegria. Da bem-estar, ajuda a combater a compulsão. Então, assim, das cores do feijão, gente, pode escolher a cor que você quiser. O que tem mais concentração de magnésio que eu tô falando aqui é o feijão preto. E os outros alimentos que têm zinco e magnésio, que eu quero que vocês incluam por ter metabolismo lento, é a semente de abóbora, o feijão preto e as castanhas. Lembrando que estes alimentos estimulam a nossa tireoide, a nossa testosterona e reduzem a resistência insulínica. Sem estes minerais, o seu corpo não produz os hormônios corretamente. Então, através da alimentação, você modula os seus hormônios. E uma última dica, doutor Cristiano, posso deixar mais uma última dica? Usar e abusar dos termogênicos naturais inteligentes, né? Que é o chá verde, a cúrcuma, a pimenta preta, o gengibre. Eles são ativos que podem estar no seu dia a dia. Ali você pode fazer, por exemplo, um shot de cúrcuma com pimenta preta e gengibre. O chá verde, tomar uma xícara de chá verde por dia. Lembrando que tudo isso que eu tô falando, chá verde não te emagrece. Cúrcuma e pimenta não te emagrece, mas são aliados associados na sua vida. Por exemplo, uma receita prática que vai te ajudar muito no emagrecimento hormonal. Uma xícara de chá verde, você pode colocar suco de um limão, que já é vitamina C, e gengibre. Acelera demais o metabolismo. O ideal é tomar essa receitinha aqui, faz essa receita pelo menos 3 vezes por semana. Vai ajudar muito a acelerar o seu metabolismo, viu? O chá verde, o limão e o gengibre. Sempre que consuma uma xícara de chá, de manhã ou até no máximo 3 horas da tarde, porque ele é um estimulante natural do metabolismo. Então vai te ajudar bastante. Lembra aí, chá verde pronto, que você vai comprar a erva, né? E fazer ela na sua casa, o chazinho, limão e gengibre. Então já pratica essas ações hoje, já coloca na sua vida e já começa a agir a seu favor. E continue acompanhando nossos conteúdos. Eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje lembrando uma coisa. Você percebeu que o metabolismo lento não é preguiça do seu corpo? É resultado de alterações hormonais e de escolhas alimentares que podem sim ser corrigidas. Não é preguiça do seu corpo e não é culpa da sua idade. Não é porque você está na menopausa que você tem que ter um abdômen distendido, gordura na barriga, o corpo do jeito que você não gosta. Não! Pode ser a melhor idade, sim, estando na menopausa, bonita, jovem, com corpo bonito, com saúde, que é o mais importante. Agora, pelo menos uma dessas estratégias
Comece ainda hoje ou amanhã. E lembre-se, né? Quanto mais você entende sobre os seus hormônios, mais leve e mais fácil fica para emagrecer.